E hoje, no Notícias Bizarras pela Europa, vou trazer um caso que me deixou assim. Eles são irmãos, são namorados e já têm filhos. Ana e Daniel estão lutando na justiça para ter o direito de casar. Minha gente, hoje a história é bizarra mesmo. Toca num fundinho do meu eu que... mas não estamos aqui para julgar, e sim para comentar essas histórias bizarras. Então pega a Coca-Cola, pega a pipoca e bora pro vídeo. Ana e Daniel são irmãos e já namoram há 9 anos. Né, minha gente? 9 anos. Ai, já tenho tantas perguntas, só nesse começo eu já tenho um monte de perguntas, mas vamos pro vídeo, vamos? Essa notícia estourou, ela acontece lá na Espanha, que também, assim como o Brasil, proíbe o casamento entre parentes de primeiro grau, irmãos, enfim, acho que até primos, né? Bom, não sei, mas enfim, essa história ela repercutiu assim, ó, mais por todo canto, com o amor proibido. Eles estão pedindo o direito para poder casar, só que ninguém consegue conceber essa ideia de que são dois irmãos. Segundo a notícia, os irmãos, o casal, nem sei como falar, eles não querem apelar para a relação de irmãos. Eles querem que as pessoas entendam que são só dois jovens apaixonados e que querem viver esse romance. Essa é a manchete que saiu. É isso, o amor proibido entre dois irmãos. Ana e Daniel Parra. O governo espanhol abriu um inquérito. Está sendo um processo gigante, minha gente. Mas vamos lá, deixa eu contar um pouquinho aqui para você. Na verdade, na Espanha, o incesto, que é como a gente chama no Brasil, já não é crime. Porém, o casamento formal, no papel, aí não pode. E é isso que os dois irmãos / casal estão pedindo, para que eles possam se casar. Até porque eles já têm filhos. Que medo. Mas a história é mais complicada do que a gente pode imaginar. Vendo só a manchete, todo mundo julgou. Mas a história por trás é que eles não sabiam que eram irmãos. Na verdade, até os 20 anos da Ana, ela não sabia que tinha um irmão. Foi ela que procurou Daniel, que na época tinha 17 anos. E que já logo se apaixonaram. Ele era de menor. Mas tudo bem, vamos lá, né? Tudo bem não, né? Mas vamos lá. E estão juntos desde então. E agora eles têm 2 filhos, um de 5 anos e uma de 3, que até agora aparentemente estão saudáveis e normais. Segundo a entrevista que a Ana deu, o pai dela abandonou ela quando ela era pequena e formou outra família logo depois. Então, desde pequena ela sabia que tinha esse irmão, mas ela não teve contato até os seus 20 anos. Diz ela também na entrevista que ela nunca imaginou que fosse se apaixonar pelo irmão assim, tão repentinamente. E na mesma entrevista ela disse que a única informação que ela tinha é que o irmão morava em Barcelona, que era onde todos eles tinham nascido, a terra natal deles. E que pelo sobrenome e por uma pesquisa que ela fez em Facebook, site e tudo mais, ela conseguiu achar o endereço da nova família do pai, onde estava o irmão. E aí ali mesmo no Facebook ela adicionou o irmão, o Daniel, e ali eles começaram a conversar. Nessa mesma entrevista, Daniel diz que do lado dele ele nunca soube que tinha uma irmã a vida inteira. Que alguma vez, na sua adolescência, comentaram que o pai dele já tinha sido casado e que talvez tivesse uma filha. E que ele achava que o pai dele queria esconder isso, porque ele nunca comentou com a família inteira, foi coisas que escutaram aqui ou ali, mas ele nunca admitiu e nunca informou que tinha uma filha desse primeiro casamento, apenas que já tinha sido casado. Então a história ela é toda conturbada. Eu, sinceramente, vou falar pra vocês que eu achei que já desde o começo eles... Mas tudo bem, vamos lá. A minha opinião do ano final. Então, em entrevista, ela disse que depois que adicionou ele, eles começaram a se falar várias vezes, mas ambos já não moravam na sua cidade natal, moravam em outras cidades. E eles continuaram se falando até que marcaram de se encontrar. E depois da primeira vez que se encontraram, começaram a se encontrar mais vezes e mais próximos o tempo. Uma vez por mês, depois começou mais, cada vez mais. Quando eles viram, eles já estavam se vendo toda semana. Ele também contou que eles tentaram por
por bastante tempo manter a relação de irmãos, mas que desde a primeira vez que se encontraram era difícil fingir que nada estava acontecendo, que essa tensão entre eles não estava acontecendo. E a história fica mais louca, porque aí esses encontros que começaram a se repetir cada vez mais, Ana resolveu ir morar sozinha, que até então morava com a mãe, e depois de um tempo os dois foram morar juntos, ainda como irmãos, mas que com o passar do tempo eles não aguentaram e cederam ao desejo maior. Gente, eu não tô inventando, tá na entrevista deles. Daniel, por sua vez, falou que mentalmente eles ficavam tentando, não, a gente é irmão, não, a gente não pode. Porque a sociedade, segundo ele, gente, colocava isso, que irmãos são irmãos, não podem ter relações e ficarem juntos. Então, eles tentaram bloquear isso na mente deles por muito tempo, mesmo morando juntos, mas que não conseguiram e cederam. E que a realidade é que eram apenas dois jovens apaixonados e querendo viver essa paixão. Segundo Daniel também, ele diz que a relação deles é igual a de todo mundo. A única diferença é que tem um livro da família em que diz que eles são irmãos que têm o mesmo sobrenome, mas que eles vivem igual qualquer outro casal da sociedade e que isso não vai impedir eles de ficarem juntos. E o mais engraçado é que eles ficaram nisso um bom tempo, quietos, sem ninguém saber. Mas a forma que eles escolheram de anunciar para todo mundo que eles estavam juntos foi num programa de TV. Essa você não esperava, nem eu. Segundo a Ana, ela preferiu que eles fossem nesse programa de TV para que já saísse para todo mundo, para que ninguém ficasse falando pelas costas ou fazendo fofoca. Ela disse que muita gente ficou falando que eles iam arder no inferno, que isso era pecado, que as crianças iam nascer deformadas e tudo mais aquilo que com certeza eles escutaram, né? Mas também foram para um programa de TV, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ela disse que cada vez que ela coloca uma foto dos filhos na rede social, as pessoas comentam que eles parecem que têm síndrome de Down, ou sempre acham uma maneira de dizer que as crianças têm alguma coisa. Mas segundo ela, são saudáveis e ela fez todos os exames. Diz ela também na entrevista que eles fizeram uma pesquisa com o sangue deles para ver se tinha alguma coisa que pudesse afetar as crianças. E ambos dizem que eles não estão defendendo o amor entre irmãos ou o casamento entre irmãos, que na verdade eles só estão contando a história deles e que eles querem ter o direito de viver e que se as pessoas acham que eles vão arder no inferno ou qualquer outra coisa, é o direito das pessoas, mas que também as pessoas não podem tirar o direito deles de viverem juntos. E que eles não estão lutando por nenhuma causa, apenas contando a história deles. E assim como um outro casal de irmãos que já tinha lutado para poder colocar como o nome de pai e mãe das crianças, mesmo tendo o mesmo sobrenome, sendo da mesma família, eles conseguiram Era impossível antes de 2012, mas os irmãos galegos Daniel e Rosa Moya Pena, após 35 anos de briga na justiça, eles conseguiram esse direito de registrar os filhos. Então, esse precedente abriu portas para que esses irmãos agora, Ana e Daniel, também conseguissem. Eles falam mais uma vez que incesto não é crime na Espanha desde 1978, que eles não estão cometendo crime nenhum, apenas vivendo a vida deles. Ana diz que chegou a pensar em pedir para um outro cara a registrar como filha, para que fosse seu pai adotivo, porque assim ela poderia casar no papel com o irmão dela, porque eles estão juntos há 9 anos, mas não podem casar no papel por ter o mesmo sobrenome, o mesmo sangue, ser da mesma família. Finalizando o caso sobre as falas deles, eles deixam muito claro na entrevista que eles não estão fazendo mal a ninguém, não estão cometendo crime algum, apenas contando a história da vida deles, e eles queriam ter o direito de seguir a vida deles como eles querem, que é casar e viver uma vida de marido e mulher com os filhos. Ainda não saiu nada dos governos que diga que vai mudar alguma coisa. Todas as notícias são que eles continuam ainda lutando, pedindo para que eles possam se casar na justiça, mas eu acredito que eles não vão conseguir isso. Agora, vamos lá. É estranho. O problema é os precedentes que vão se abrindo exatamente como aqueles outros 2 irmãos que conseguiram registrar os 2 filhos, abriram precedentes para esses irmãos agora, e assim as coisas vão acontecendo. E quando vê, tá todo mundo se casando da mesma família. E eu peguei aqui rapidinho
Olha, o nosso genoma é criado por vários genes que herdamos da nossa mãe e do nosso pai. Nas doenças hereditárias, recessivas, ele funciona como um backup, ou seja, eu tenho os genes ativos, minha irmã também, meu irmão também. Então, se a gente junta isso tudo, pode dar um merdeiro muito grande. Então, assim, no caso dos irmãos, há uma grande probabilidade de partilhar os mesmos genes, o que aumenta o risco de, caso não tenham filhos, eles terem maior risco de desenvolver doenças recessivas. Ou seja, as crianças nasceram saudáveis, tem um de 5 e um de 3, mas nada nos garante ainda de que eles não possam ter mais para frente alguma coisa muito séria. Então, só acompanhando para saber. Agora, a questão moral, o que cada um faz dentro da sua casa não cabe a gente. Agora, que é uma loucura tudo isso, a gente não pode discordar. Mas é como eles falaram, não estamos fazendo mal a ninguém. Então, eu mesmo, Mariana, fico entre, tá, ok, não estão fazendo mal a ninguém, os filhos estão lá, estão criando bem, é na casa deles, eu não tenho nada a ver, tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, a humanidade desde sempre, ela precisa de regras. A humanidade precisa, a gente precisa seguir um caminho com regras. E é só olhar os países onde menos as regras são seguidas, o jeito que tá, e olhar países que têm regras rígidas e que se não cumprir vai pagar, seja da forma que for, como que tá. Óbvio que não estamos falando daquelas que mata, tortura, não deixa uma mulher tirar algum véu ou tal. Não, mas eu tô falando de regras rígidas, regras de sociedade, regras de viver em sociedade, entendeu? Então, assim, me dá um pouco de medo, me dá uma estranheza, um pouco de pena das crianças, porque vão sofrer bullying, com certeza vão sofrer bullying. Isso é claro. E agora é rezar e esperar, né? Que essas crianças não tenham nada e que não aconteça nada demais. Então é isso, gente. Eu ainda tô assim, meio assim, com tudo que eu li. Porque eu pego a notícia e depois aqui, pra poder ter a reação com vocês, eu vou lendo o resto, pra poder ser mais real possível. Então, assim, vou dizer, eu fiquei meio em choque, ainda mais em saber que teve um outro casal de irmãos que conseguiu e que abriu as portas para que esses pudessem fazer. Vocês conseguem entender aí a loucura que tá ficando? Mas ao mesmo tempo, o meu lado, aquele que pensa, não estão fazendo mal para ninguém, estão vivendo a vida deles. Então, assim, eu fico aqui. E vocês, o que vocês acharam dessa história doida? Comenta aí pra mim. Qual é a opinião de vocês? Mas sem briga, sem discussão, saudavelmente, deixe seu comentário, tá bom? Então chegamos ao fim de mais essas histórias bizarras pela Europa e continuamos aqui, né? Espanha, Espanha, Espanha. Até agora as mais loucas estão vindo de lá. Mas espero que vocês tenham gostado. Se ficou até o final, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, manda para aquele amigo. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!